Quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019, está no ar o Imaculada Notícias. E na edição de hoje, você vai conferir. STJ manda soltar presos por rompimento de barragem. Fiocruz alerta para doenças após tragédia em Brumadinho. Papa Francisco falou no voo de volta dos Emirados sobre abusos sexuais, até mesmo contra freiras. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. E a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira mandar soltar as 5 pessoas que foram presas no dia 29 de janeiro no âmbito das investigações do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar 3 funcionários da Vale e 2 engenheiros da TÜV-SÜD que foram presos após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. A decisão foi da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que não há motivos para que os acusados continuem presos antes do julgamento. O colegiado entendeu que os acusados prestaram depoimentos, as medidas de buscas e apreensões foram realizadas e não há risco para o andamento das investigações. De acordo com o Ministério Público, os 3 funcionários estão diretamente envolvidos no processo de licenciamento ambiental da barragem. Segundo os promotores, os 2 engenheiros terceirizados atestaram a estabilidade da barragem. E depois desse crime ambiental, muitas foram as consequências. Além da dor da perda de um ente querido, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz alertaram para a possibilidade de agravamento de doenças crônicas na população de Brumadinho em decorrência do rompimento da barragem da Vale. A Fiocruz alertou sobre a possibilidade de agravamento de doenças crônicas na população de Brumadinho. A instituição científica vinculada ao Ministério da Saúde elaborou um mapa das comunidades cujo acesso pode ser inviabilizado por causa de bloqueios causados pela lama que vazou após a tragédia. Brumadinho é uma área endêmica para a esquistossomose, que é uma doença do caramujo, e também uma área endêmica para a febre amarela. Essa alteração nesse meio pode tanto eliminar locais de reprodução desses agentes patogênicos, quanto criar mais locais para recriação em potencial. O levantamento da Fiocruz revelou que 1.090 domicílios, abrangendo uma população de 3.485 pessoas, podem ser afetados pela falta de acesso ao Sistema Único de Saúde, com dificuldade para obter medicamentos e com o sistema de abastecimento de água obstruído, entre outros problemas. Se você tem um serviço de coleta de lixo interrompido, você passa a ter lixo acumulado, aumenta a presença de roedores e, consequentemente, aumenta a probabilidade que a pessoa contraia a leptospirose. Se você interrompe o fornecimento de água, por exemplo, as pessoas vão buscar soluções alternativas para armazenar sua água. E isso pode vir a gerar criadouros potenciais de dengue. A Fiocruz alertou também para problemas relativos à saúde mental. Segundo os especialistas, as pessoas afetadas pelo trauma do desastre precisam de acompanhamento psicológico por um bom tempo. E pegando o gancho do que aconteceu em Brumadinho, amanhã o programa Sempre com Você fala sobre crimes ambientais ao vivo a 1h45, não perca. E uma ponte na fronteira entre Venezuela e Colômbia foi bloqueada. A denúncia foi feita por um opositor venezuelano no momento em que o país espera ajuda humanitária. Militares venezuelanos bloquearam uma ponte na fronteira com a Colômbia na madrugada desta quarta-feira, segundo a denúncia de um parlamentar da oposição. O país espera ajuda humanitária devido à grave escassez de alimentos e medicamentos na Venezuela. A cisterna de um tanque de transporte de combustível e um gigantesco contêiner de carga foram cruzados na estrada para fechar a passagem na ponte Tienditas, que liga as cidades de Cúcuta, na Colômbia, e Ureña, na Venezuela. A ajuda humanitária foi administrada por Juan Guaidó, chefe do parlamento, reconhecido por cerca de 40 países como presidente interino, depois de ter se autoproclamado em 23 de janeiro. A oposição foi empossada depois que Nicolás Maduro foi declarado como um usurpador da presidência.
Maduro nega a possibilidade de aceitar ajuda internacional, considerando-a uma desculpa para iniciar uma intervenção militar encabeçada pelos Estados Unidos. A oposição venezuelana pede às Forças Armadas que autorizem a passagem da ajuda humanitária, que, segundo Guaidó, está reunida na Colômbia, no Brasil e em uma ilha caribenha. Os Estados Unidos já anunciaram uma primeira remessa. E o corpo do padre Tiago Palmeiras chegou no início da noite de ontem à cidade de Aquidauana. Acompanhe agora como foi comovente a recepção por parte dos fiéis. O caminho até a Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi acompanhado por um cortejo do Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Hoje pela manhã, às 10 horas, aconteceu a missa de corpo presente e 12h30 o corpo seguiu em avião fretado para Curitiba, onde será enterrado. Foram feitas várias postagens nas redes sociais. Em uma delas dizia que as placas de denominação religiosa foram deixadas de lado, onde a comunidade evangélica também esteve presente. As oposições políticas foram deixadas de lado. Anastácio também se uniu à sua vizinha para chorar e se despedir do nosso jovem padre. Bom, e no próximo bloco você vai conferir o presidente americano Donald Trump, que pede a união do Congresso, mas ainda insiste na construção do muro na fronteira com o México. Voltamos já. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu hoje, dia 6, o prazo de inscrições para o concurso de professores. As vagas são para os campos de Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Conforme o edital, há vagas para as áreas de administração, arquitetura, biologia, educação física, informática, português, inglês e química. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação, além do vale alimentação de R$ 458. As inscrições devem ser feitas entre os dias 6 a 25 de fevereiro. A taxa é de R$ 150. Mais informações e inscrições você pode obter acessando o endereço que aparece na tela, seleção.ifms.edu.br. E esta semana as tropas da Força Nacional devem começar a deixar o Ceará nesta semana. A decisão é do Ministério da Justiça. Há um mês elas foram enviadas ao estado para ajudar no combate à onda de atentados provocada por facções criminosas. Vamos acompanhar a matéria, é da TV Brasil. Atualmente, 420 policiais e 93 viaturas estão no estado em força-tarefa para combater a onda de violência que se estende desde o início do ano. Os agentes atuam juntamente com a Polícia Militar do Ceará, garantindo a segurança nas ruas. Na última semana, nenhum ataque foi registrado. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo, os poucos crimes registrados no estado nos últimos dias não estão necessariamente relacionados à ação de organizações criminosas. São mais oportunistas que estão aproveitando do clima de terror que foi estabelecido para manter ainda um pouco desse clima no estado do Ceará. Os agentes da Força Nacional serão retirados do Ceará aos poucos, mas a decisão pode ser revista caso novos ataques voltem a acontecer. A retirada das tropas visa preparar a Força Nacional para atuar em outros estados. Temos vários estados solicitando a presença da Força Nacional. Já estamos, inclusive, com os nossos bombeiros atuando em Brumadinho. Já temos um pedido do estado do Pará de mais 500 homens por um período de 6 meses. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez na noite de terça-feira o tradicional discurso do Estado da União. O republicano pediu unidade
mas insistiu na ideia polêmica de construir um muro na fronteira com o México. O presidente americano Donald Trump usou o tradicional discurso anual sobre o Estado da União para pedir concórdia e o compromisso para superar a paralisação política. Mas ele voltou a insistir na necessidade de construir um muro na fronteira com o México, tema que provoca grandes divisões. 2 anos após o início de seu mandato e com a reeleição em 2020 na mira, Trump enfrenta tudo menos unidade. Os democratas controlam a Câmara de Representantes e os republicanos o Senado, mas sua retórica inflamada afeta sua posição até mesmo dentro de seu partido. But we must reject the politics of revenge. Devemos rejeitar a política da vingança, resistência e represália e abraçar o potencial ilimitado de cooperação, o compromisso e o bem comum. Trump foi interrompido várias vezes pelos aplausos de seus partidários. Ele falou para mais de 500 congressistas, incluindo muitas democratas vestidas de branco, para homenagear o centenário do movimento sufragista. O discurso também foi transmitido pela TV em horário nobre para uma grande audiência. Há poucos dias do fim do prazo que deu ao Congresso para financiar o muro e evitar um novo conflito orçamentário, como o que provocou a paralisação recorde de 35 dias do governo, o presidente insistiu em seu principal projeto para frear a imigração ilegal, que a oposição democrata rejeita de modo veemente. No passado, a maioria das pessoas votou pelo muro, mas o muro adequado nunca foi feito. Eu vou construí-lo. Trump ainda criticou a investigação do promotor especial Robert Mueller sobre a suposta interferência russa, o que ele chama de caça às bruxas. Um milagre econômico está acontecendo nos Estados Unidos e a única coisa que pode pará-lo são as guerras tolas, políticas ou ridículas investigações partidárias. Trump também defendeu sua política externa e afirmou que vai se reunir novamente com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O republicano afirmou que os dois países estariam em guerra se ele não tivesse sido eleito. O magnata falou sobre a crise na Venezuela, atacando Nicolás Maduro e declarando seu apoio ao povo do país. Estamos com o povo venezuelano em sua nobre busca pela liberdade e condenamos a brutalidade do regime de Maduro, cujas políticas socialistas fizeram com que a nação deixasse de ser a mais rica da América do Sul e se tornasse um estado de extrema pobreza e desespero. Trump adotou um tom duro ao falar sobre as negociações com a China. Ele disse ter deixado claro ao gigante asiático que o que considera o roubo de riquezas e empregos dos Estados Unidos terminou. O presidente concluiu o discurso de pouco mais de 80 minutos com um tom unificador, pedindo que as diferenças sejam superadas. E desde o dia 20 de janeiro até esta terça-feira, dia 5, 355 consumidores pediram para parcelar as contas de energia em Mato Grosso do Sul. Em virtude das inúmeras reclamações, a Energisa, concessionária de energia elétrica, propôs o parcelamento em até 4 vezes. Os altos valores de conta motivaram inúmeras reclamações no estado. Só em Dourado, segundo a maior cidade de Mato Grosso do Sul, o PROCON recebeu 814 queixas. O posicionamento da Energisa é de que a elevação nesse período do ano é resultado do aumento de consumo provocado pela alta temperatura registrada e também pelo período de férias escolares. Na ocasião em que anunciou a medida, em meados de janeiro, a concessionária afirmou que o parcelamento iria atender casas que tiveram um nível de aumento acima da média, por exemplo, 100% a mais do que veio nos meses anteriores. A empresa, no entanto, não respondeu sobre quais valores foram divididos. Em Campo Grande, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa já afirmaram que vão discutir a situação, seja por audiência ou reuniões com a empresa de energia elétrica. A Casa de Leis do município não descarta a abertura de uma CPI para apurar o motivo de tanto aumento. Essa história ainda vai longe. Enquanto isso, quem paga a conta
somos nós, consumidores. Bom, em notícias da igreja, na volta para Roma, após a breve visita a Abu Dhabi, Papa Francisco conversou com a imprensa sobre assuntos como o abuso de freiras, a Venezuela e o documento de irmandade assinado com o imã sunita. E confira agora na matéria da FP Brasil. Como de costume, o Papa conversou com a imprensa na viagem de volta a Roma. Desta vez, o Santo Padre voltava da breve e histórica viagem aos Emirados Árabes Unidos. No voo, ele abordou o documento que assinou com o grande imã do Instituto Egípcio Al-Azhar, no qual condena toda discriminação contra as minorias religiosas. O pontífice também revelou que uma carta do presidente venezuelano Nicolás Maduro o espera no Vaticano, mas que ainda não conhece o conteúdo do texto. Segundo o Papa, ele espera ver o que pode ser feito para ajudar, mas que tudo precisa da colaboração tanto do governo quanto da oposição. Na viagem, pela primeira vez, Francisco admitiu que padres e bispos abusaram sexualmente de freiras. Houve padres e também bispos que fizeram isso. Acho que abusos ainda ocorrem. Não é uma situação que você toma conhecimento e termina. Isso sempre vai continuar acontecendo. O Papa disse que a Igreja vinha trabalhando sobre o assunto e que clérigos foram suspensos ou desligados. Francisco ainda revelou que algumas congregações femininas que estiveram muito vinculadas a abusos foram dissolvidas. E essas foram as informações de hoje. Espero que você de casa tenha nos acompanhado. Espero você amanhã às 5h30 aqui na TV Imaculada Conceição. Uma boa tarde para você. Você continue com a nossa programação. E salve Maria Imaculada!